O texto de hoje é Marcos 13, versículos 1 a 13. A destruição do templo. Diz o versículo 1. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Após isso, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servirem de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, é a segunda edição do programa Minha Fé Precisa de Mim, onde falaremos sobre o texto do Evangelho do próximo final de semana, onde as igrejas tradicionais anunciam sobre as séries trienais, ou seja, em geral, segue uma sequência de textos que vão como uma linha de pensamento sobre o calendário litúrgico, as festas da igreja e a vida de Jesus lá no seu tempo. Quem for nos cultos no final de semana, é bem provável que alguns pastores e mensageiros venham a falar sobre esse texto que acabamos de ler, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, quando Jesus fala de sua morte. E queremos nesse momento dar um destaque para o versículo 10 e depois o versículo 13, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos e os sinais de que esse tempo se aproxima e de que as pessoas podem fazer na ciência disso. No versículo 10, Jesus diz que antes do fim, muitos sinais irão acontecer e que sim, sinais bem claros de que as coisas estão findando, e descreve ali uma situação caótica de guerra, revolta, traição e até brigas dentro da própria família. Isso assusta, ainda mais quando assistimos noticiários de que todas essas coisas já estão acontecendo em duas grandes guerras, conflitos armados ao longo da história, em diversas nações. Graças ao bom Deus, nós aqui no Brasil vivemos tempos de paz e isso é uma grande bênção. Os discípulos na sua época viveram períodos de perseguição e foram entregues para autoridades para que não falassem mais sobre Jesus. E muitos foram mortos de forma exemplar, com requintes de humilhação e crueldade, para que assim desencorajassem outros a falar sobre Cristo. Eles viveram tempos difíceis e sim, estavam bem perto daqueles sinais dos tempos do fim. Mas olhando para a história, o fim ainda não chegou, o que nos deixa com uma grande dúvida. O que mais falta acontecer para que o fim então venha? Esses fatos que presenciamos no mundo não são evidência de que o fim está bem próximo? Com certeza.
É evidente que o tempo se aproxima a cada dia, mas também muitas pessoas serão enganadas por falsos profetas que anunciarão sinais, e ainda mais com acesso à informação que vivemos nos dias de hoje, onde muitas pessoas têm comunicação totalmente fácil ao seu alcance e podem então dizer qualquer coisa, mesmo que não seja a verdade. Nesse caso, nós podemos ser facilmente confundidos, mas a Bíblia é a nossa orientação e nela podemos confiar. Ela diz bem claro que o fim, sim, ele virá, e os sinais são esses que já estamos vendo. Porém, há um detalhe que deve ser levado muito a sério antes que o fim aconteça. Querem saber quando o fim vai chegar? Pois o texto de hoje fala sobre isso. Quando o Evangelho for anunciado para todas as pessoas. Exatamente. Ao mesmo tempo em que Deus se prepara para julgar a humanidade e pôr um fim em tudo o que existe, para então criar aquele novo céu e a nova terra de que a Bíblia fala, Ele também está, através de sua misericórdia e seu amor, dando um tempo para que cada pessoa tenha pelo menos uma chance de ouvir a sua mensagem. Aqui está a grande importância da missão da igreja e do momento como esse que nós estamos vivenciando agora e que você está assistindo. Nós temos uma importante ferramenta de divulgação da palavra de Deus e nós podemos publicamente, em nome da liberdade de expressão que muitos vivem, falar de Cristo livremente. E essa mensagem, através de vocês que compartilham com amigos e até pessoas desconhecidas que recebem o alcance dessa mensagem, podem chegar a muitos corações. E se as pessoas ouvirem não só essa mensagem, mas outras tantas que existem na internet sobre a mensagem de Cristo, que é um canal que nos leva a nos comunicar, nós já estamos dando chance para que eles lá recebam a palavra da salvação. Vejam a importância que a mensagem tem. Se ainda o mundo não acabou, significa que existe muito trabalho para fazer. Pensem na quantidade de pessoas que nascem a cada dia. Há um campo de trabalho enorme se formando toda vez que o dia nasceu. Nos ajudem a divulgar a palavra da salvação em Cristo. Isso é muito importante para todos os corações. Na sequência do texto bíblico, Jesus alerta que quando o fim chegar, muitos serão pressionados a negar sua fé, e isso sim acontece há muito tempo, a ponto de alguns em particular dizerem que querem a presença de Cristo em sua vida, mas junto de amigos ou até de familiares mostram outra coisa e não assumem a sua fé, dando a entender de que esta fé talvez não seja nem sequer verdadeira. Jesus é muito claro. Ele diz: quem permanecer firme até o fim será salvo. E esse é o ponto que vale um alerta bem importante. Permanecer firme é testemunho e enfrentar as críticas e até talvez revolta de pessoas bem próximas de nós. Não abram mão de sua fé, por nada. Insistam, testemunhem, para que aquele que o critica, claro que com paz e amor, seja alcançado também pela palavra de Deus lá no seu coração. Não desistam e não abandonem a sua fé. É um grande desafio que Jesus alerta que será vivido pelos cristãos, que é fruto da ação do maligno, que quer nos deixar longe da presença de Deus. Se você conhece alguma pessoa que poderia receber esta mensagem, ou tantas outras que nós já promovemos ao longo do tempo, não perca a chance. Envie hoje mesmo uma mensagem desse momento de devoção. Compartilhe o conteúdo e deixe Deus agir no coração. A palavra, ela promete que não volta vazia. E se você recebeu essa mensagem de alguém, não despreze, mas agradeça, pois há alguém que quer realmente o seu bem e deseja a sua salvação do fundo do coração. Sejamos então agentes de transformação na vida das pessoas, pela oferta da presença de Deus para as suas vidas. Faça parte dessa missão. Se precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Será uma alegria lhe ajudar para conteúdos ou até orientações para a missão da Palavra de Deus junto de seus amigos. Fiquem bem
Procurem a sua igreja e nos vemos na próxima.